Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda a esse novo vídeo, nosso Evangelho do dia. Então, rezando junto, meditando junto o Evangelho. Tudo bem, hoje, 25 de agosto de 2025, nós estamos aí nesta semana, na 12ª, ou aliás, 11ª, na verdade. Frei, mas isso é tão confuso, né? Às vezes é 11ª, 12ª, às vezes tem uma solenidade. Fique tranquilo, tá? O que mais importante é a gente meditar o Evangelho. É claro, é bom saber a semana? Por isso que eu falo para vocês, né? Até o padre às vezes erra o número aqui. Mas 21ª semana do tempo comum. Neste período, tempo verde, né? Tempo de esperança. E nós vamos meditar o Evangelho de hoje. Então, o Evangelho de hoje, qual que é? Deixa eu abrir aqui, né? Liturgia diária. O Evangelho, nós estamos meditando Mateus. Hoje estamos aí já no capítulo 23, do versículo 13 ao 22. Vamos lá meditar comigo? Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que está nele sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, está vendo a fumacinha aqui? É porque está muito seco, né? Tempo muito seco aqui no centro-oeste, então a gente precisa aqui se umidificar bastante, né? Seja de manhã, de tarde, de noite, não tem hora. Sempre está mais no meio do dia, é mais forte ainda, né? A umidade muito baixa, né? Tá aí batendo seus 12, 13, então é difícil até para respirar, né? Então você está vendo essa fumacinha aqui do lado. Mas muito bem, aqui no Evangelho de hoje nós temos a questão da hipocrisia. Jesus chama aí os mestres da lei e fariseus de hipócritas. Por que eles são hipócritas, né? Hipócritas dizer uma coisa, viver outra, né? Uma coisa é quando nós temos e partilhamos o desejo de ter um ideal, de melhorar a nossa vida espiritual, a nossa vida humana, né? a nossa vida mental, e a gente fala, olha, é bom a gente fazer atividade física, é bom a gente ir no terapeuta, é bom a gente meditar a palavra, rezar o texto, isso é bom, nós precisamos fazer, né? E a gente fala isso para todo mundo, e vez ou outra nós não fazemos, né? Bom, quando isso acontece no sentido de vez ou outra, uma situação, né, que nos impede ou de cumprir as normas que a igreja pede, bom, a gente sacode a poeira, levanta de novo, né, e começa a ver. Bom, aí nós não estamos falando de hipocrisia, nós estamos falando que nós temos o ideal e vez ou outra a gente não consegue ali estabelecer o ideal que nós planejamos ser mais tranquilo no trabalho, planejamos ser mais simpático com as pessoas que nós encontramos, aí tem dia que a gente consegue mais, tem dia que a gente consegue menos. Se existe um esforço sincero em todas essas coisas, nós não chamamos de hipocrisia, tá? Tem um perigo entre nós de chamar todas as coisas de hipocrisia, como se nós tivéssemos que ser perfeitos para falar alguma coisa.
para dar lição, para dar um aconselhamento, né? Quem é você para falar essas coisas, né? Eu vejo que você está cheio de erro. Bom, aí é um perigo, uma má compreensão, né? Se existe uma reta intenção de fazer e a pessoa se esforça, mas mesmo se esforçando, às vezes se desliza, isso não é hipocrisia. A pessoa está ali tentando, ela consegue na grande parte, né? Agora, outra coisa é de forma escancarada dizer uma coisa e viver outra, né? É aqui, e principalmente aqui, mais grave ainda que Jesus está falando para os fariseus, porque eles perverteram os mandamentos de Deus, né? Da tradição religiosa da época. Vocês perceberam que eles começam a inverter? Tem mais valor o ouro, tem mais valor a oferta, né? Então eles começam a inverter. Nossa, parece que tem alguma coisa semelhante, né, aí nas pregações, que tem como foco a teologia da prosperidade, né? Muito presente nas comunidades evangélicas novas, né? Muito presente. Não todas, né? Aqui a gente não está fazendo julgamento geral, mas em grande parte dessas grandes igrejas e pregadores, vale mais a oferta e o dízimo do que a vivência da caridade, né? Aqui também é isso que chama de hipocrisia, né? Inverter de forma proposital, né, o ensinamento do evangelho, no caso do evangelho, para defender interesses pessoais, interesses ideológicos, interesses políticos partidários e por aí vai, né? Ai de vós, mestres e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, faz o quê? O torna merecedor do inferno, 2 vezes pior que vós. Meus irmãos, a oração pessoal, a oração comunitária, os nossos ritos, a liturgia, elas são para o benefício, no sentido de ajudar-nos a melhorar no caminho do amor, da fraternidade, de conseguir vivermos a caridade no mundo, né? Com o próximo, com o outro, na família, no casamento, na criação dos filhos, sendo um melhor religioso, né? Ou seja, uma pessoa religiosa no diálogo com Deus. Agora, quando nós damos mais valor, né, no pano, isso também tem essas coisas, né, hoje em dia. É bonito se tiver isso na liturgia, se não tiver, não vale, né? É bonito se fizer isso na celebração eucarística, senão não vale. Se troca os ritos pelo Senhor dos ritos, né? Se apega a ritos, fórmulas e vestes, e deixa o Senhor de lado. O que vale mais, a palavra de Deus ou a cor da toalha do altar? O que vale mais? Isto aqui a gente não está falando que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? A liturgia, por exemplo. O que vale mais, cumprir o rito ou viver a caridade, né? Frei, então eu não vou não, só vou viver a caridade. Bom, aí você já está entendendo mal, né? Já está começando a entender mal, né? A gente tem uma tendência de 880, não é verdade? Não, se não é isso, é aquilo. Não, não é isso nem aquilo, né? É viver tudo isto, saber que tudo isso, a música... Você imaginou se o cantor tivesse mais preocupado com a nota do que com a unção? Com a sua dedicação e entrega a Deus na música? Se ele tivesse mais preocupado em ser visto do que fazer bem o seu serviço, o seu ministério na liturgia, já pensou? Já pensou se um tocador estivesse mais preocupado onde que ia colocar os dedos, as posições no violão, do que com a própria melodia? Ele não daria conta de cantar, tocar, e se tocasse, todo mundo ia perceber que era uma coisa muito artificial, né? Então, o que é mais importante? Essa é a pergunta, né? E aí que está. A hipocrisia, ela sempre beira nossas vidas. Alguém dizia que quando nós falamos com a boca e falamos do evangelho e da vida espiritual, saibamos que o primeiro ouvinte que está mais próximo somos nós mesmos, né? A nossa boca fala, o primeiro que ouve, na velocidade do som, somos nós mesmos, né? O nosso ouvido. Então, que essa palavra que nós lemos, que nós
pronunciamos e os conselhos que damos sejam escutados e vivenciados por nós mesmos, né? E que possa ser afastado toda mentira, toda hipocrisia. Terminando, uma coisa é a gente lutar, né? E caminhar e de repente a gente não consegue, uma vez ou outra, a gente tenta de novo. É uma coisa, isso não é hipocrisia. Isso é esforço, é aprendizagem, né? Tá ok. Outra coisa é dizer uma coisa e viver outra. São os moralistas de plantão, né? Os ritualistas, preocupados mais com os ritos. Já imaginou? Mais preocupado com o sino da campainha lá que toca na missa na hora da consagração do que com a própria consagração. Já imaginou? E tem isso, viu? Mais preocupado de que forma vai oferecer a rosa à Virgem Maria nas nossas grandes festas da Virgem Maria do que com a própria Virgem Maria, né? Então se pode chegar neste ponto e a gente às vezes, infelizmente, testemunhamos isso, né? Então é bom a gente organizar as coisas, é bom a gente ter um altarzinho, né, pra gente rezar, mas o que é mais importante, o altarzinho ou Deus mesmo? Ou a nossa relação com Deus, né? Muito bem, vamos buscar viver bem o Evangelho. Tudo isso que nós conversamos aqui é para o nosso amadurecimento. Deus te abençoe, que você possa fazer uma boa meditação e a palavra frutificar na sua vida. Paz e bem.